Olá e sejam muito bem-vindos ao canal Literatudo. Eu sou Fernanda Freitas e hoje a gente tem uma missão. E que missão? Vamos mergulhar fundo em um dos livros mais intimidadores e com certeza mais transformadores da nossa literatura, A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. É aquele livro, sabe, que fica na estante às vezes por anos esperando a coragem da gente para abrir. E para nos guiar nessa jornada, para decifrar esse enigma, está aqui com a gente o professor Norberto Andrade. Olá, é um prazer enorme estar aqui para conversar sobre essa obra que é isso mesmo. É menos um livro e mais uma experiência, quase um rito de passagem para qualquer leitor, né? É um desafio que, uma vez que você aceita, te modifica para sempre. Rito de passagem é perfeito. E o mais curioso é que essa fama toda de obra-prima se constrói em cima de um enredo que, se a gente for contar para alguém, a pessoa pode achar até banal, né? Pois é. É o grande paradoxo clariciano. A trama em si é minimalista ao extremo, é quase um pretexto para tudo que vem depois. A gente tem a GH, uma mulher da alta sociedade do Rio, escultora amadora, uma vida toda certinha e organizada. Um dia ela dispensa a empregada, a Janair, certo. E aí ela decide limpar o quarto de serviço, que era um lugar estranho dentro da própria casa dela. E lá ela encontra uma barata. A famosa barata. A famosa barata. No impulso, ela esmaga o inseto na porta de um armário e o que acontece a seguir define o livro todo. Ela vê aquela massa branca que sai do corpo do bicho e, num ato que desafia toda a lógica, ela decide comer essa massa. E é isso. É isso. O livro inteiro, quase 200 páginas de pura densidade, é o fluxo de consciência da GH a partir desse único momento. É impressionante. Um evento de segundos que gera um universo. E a própria Clarice parecia saber o que tinha em mãos, né? Logo no início, tem aquela nota famosa que ela diz que ficaria contente se o livro fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Confesso que isso sempre me intimidou um pouco, parece um aviso tipo, não entre se não estiver pronto. É uma reação super comum e compreensível. Parece até um pouco arrogante, né? Mas eu vejo de outra forma. A Clarice não está sendo elitista, ela está sendo honesta. Honesta? Como assim? Ela está dizendo, olha, o que se encontra aqui não é entretenimento, não é uma história para passar o tempo. A alma já formada não é a alma que sabe tudo, pelo contrário. É a alma que já se feriu um pouco, sabe? Que já entendeu que a busca por sentido é um processo doloroso, confuso. Ela pede um leitor que esteja disposto a se desorganizar junto com a GH, que tenha coragem de olhar para o próprio abismo. Um pacto de desorganização. Gostei disso. E para a gente entender a força dessa desorganização, a gente precisa saber que ordem foi quebrada. Quem era a GH antes da barata? Perfeito. A GH é o arquétipo da pessoa que construiu uma fortaleza para se proteger da vida. Ela usa uma metáfora genial, a da terceira perna. A terceira perna. Isso. Como um tripé, essa perna extra dava uma estabilidade enorme para ela. Só que a impedia de caminhar de verdade, de se desequilibrar. Essa perna é o sistema de crenças dela. Os hábitos, as classificações, ela olha o mundo e organiza. Isso é belo, isso é feio, isso é limpo, isso é sujo. Uma vida vivida, entre aspas, como ela mesmo diz. Exatamente. Segura, mas terrivelmente limitada. E essa vida começa a rachar quando ela entra no quarto da Janair, a empregada. É o primeiro choque. Ela esperava o caos, a sujeira, mas encontra o oposto. Um quarto branco, vazio. Um deserto, ela diz. Sim, e essa é a primeira fenda na armadura. O quarto é a invasão do outro no universo dela. Aquela ordem não é a ordem dela. Ela não compreende e, portanto, não controla. E tem o desenho na parede, né? De um homem, uma mulher e um cachorro. O desenho é o golpe final nesse momento. Não é a arte que ela, como escultora, entende. É uma coisa primitiva, uma escrita. É como se pela primeira vez a GH se visse de fora. Ela se vê naquela mulher nua do desenho e percebe que toda a identidade dela, de mulher culta, elegante, é só uma casca. O desenho a desnuda antes de tudo. Exatamente. Certo, então falamos dessa primeira rachadura, que foi o quarto. Mas o golpe de misericórdia, o que realmente quebrou tudo,
veio de uma fonte bem menor e muito mais poderosa. A barata. A barata? É incrível como a Clarice pega um bicho que causa essa repulsa universal e o transforma no centro de uma epifania. O que a barata representa ali? A barata é a encarnação de tudo que a civilização da GH e a nossa, né, tentou esconder, exterminar. Ela é o pré-humano, a matéria viva em seu estado mais bruto. Mais primordial. Primordial. Pensa só. A barata é um ser antiquíssimo, sobreviveu a tudo. Ela é indiferente a nós. Ela simplesmente é. Ela representa a vida que não precisa do nosso significado para existir. Para a GH, que vive de dar nome às coisas, encontrar essa existência pura, imunda, dentro do seu apartamento é o confronto final. É o real invadindo a representação dela da realidade. Perfeito. E o mais estranho é que o ato de esmagar, que deveria ser uma vitória da ordem dela, se torna o oposto. Não tem alívio. Tem um horror e um júbilo esquisito quando ela vê a massa branca saindo do bicho. Sim. E o livro chama todo esse processo de paixão. A gente pensa em romance, mas o sentido aqui é outro, né? Completamente outro. A Clarice está resgatando o sentido original da palavra paixão, que vem do latim passio. Que significa? Sofrimento, padecimento. É a mesma raiz da paixão de Cristo. É um sofrimento profundo que leva a uma revelação, a uma transformação. Ao esmagar a barata, ela não a destrói. Ela rompe a fronteira final entre o mundo dela e o mundo da matéria. E a massa branca? Ao ver a massa branca, ela não está vendo o interior de um inseto. Ela está vendo o plasma da vida, a substância primordial, sem forma, sem nome, que está tanto na barata quanto nela mesma. É uma epifania terrível. Terrível e sagrada. É o momento em que ela perde o chão, literalmente. E essa epifania leva ao ato mais chocante do livro. O mais difícil de digerir, para ser sincera, a decisão de comer a massa da barata. Eu lembro de ter que parar de ler. É uma reação física que a cena provoca. Provoca mesmo. E ela precisa ir tão longe porque é um ato de comunhão. Comunhão. Sim, uma comunhão bárbara, primitiva, mas uma comunhão. Pense em rituais religiosos. Comer um corpo, beber o sangue. É um ato simbólico de incorporação. Ao ingerir o imundo, a GH está deliberadamente destruindo seu antigo eu. Ela está demolindo as categorias que a sustentavam, puro e impuro, eu e o outro, humano e não humano. Ela está aceitando que é feita da mesma matéria que a barata. Da forma mais radical possível. E ela mesma chama isso de antipecado. Essa ideia de antipecado é genial. Inverte toda a lógica, né? Inverte tudo. Para a nova GH que está nascendo, o pecado de verdade seria manter a pureza artificial dela. Seria recuar. Seria fechar a porta do armário e fingir que nada aconteceu. O ato de comer a barata é a aceitação final dela. É dizer sim à vida em sua totalidade. Um batismo na imanência, como você disse. Exato. E depois desse batismo, a narrativa vira uma vertigem de reflexões filosóficas. Ela fala em perder a linguagem, em entrar no estado neutro, em descobrir que o divino não é uma esperança, mas o real. Que mundo novo é esse? É um mundo que existe antes das nossas ferramentas de compreensão. Tenta imaginar a realidade sem os adjetivos que a gente coloca nela. Sem belo ou feio, bom ou mal. Só a existência pura. Só a coisa, a existência em si. Esse é o neutro. É a vida sem o nosso tempero, sem a nossa interpretação. É assustador. É assustador porque tira o conforto do significado. A vida, nesse estado, não tem propósito. Ela só é. Mas é também uma libertação. Quando ela diz o Deus é hoje, ela está rejeitando a ideia de um Deus lá em cima, de uma salvação no futuro. A esperança. Isso. O divino, para ela, passa a ser a própria matéria, a realidade crua do agora. Deus é a rocha, é a barata, é a mão dela. E dentro dessa libertação, ela fala muito em despersonalização, em deixar de ser GH para encontrar a mulher de todas as mulheres. Parece uma perda de identidade, o que soa aterrorizante. Sim, mas é porque a identidade dela, as iniciais, a reputação, era parte daquela terceira perna que a aprisionava.
Ela percebe que o eu individual é uma construção frágil, limitadora. Então, ao abandonar essa identidade, ela não busca o nada? Não, ela busca o todo. Ela quer tocar na essência universal, anônima do ser. É uma perda do ego para ganhar uma conexão com a força vital que anima tudo. Ela deixa de ser uma pessoa para tentar ser a pessoa. Em seu sentido mais profundo, arquetípico, é isso. É uma jornada, então, de desumanização para encontrar um outro tipo de humanidade mais conectada com a matéria. Uma formulação perfeita. É a passagem de uma existência organizada, mas superficial, para o encontro radical com a essência bruta da vida, e esse encontro exige a demolição do eu que a gente conhecia. O livro não dá respostas fáceis. Não mesmo. A gente não sabe o que ela fez no dia seguinte, né? Não sabemos. Se ela saiu do quarto, se ligou para alguém, e não importa. O que importa é a travessia. Clarice nos convida a testemunhar esse desmonte e, de certa forma, a questionar as nossas próprias construções, as nossas terceiras pernas. E no final a lição talvez seja que a vida perfeita que a gente tanto busca é, na verdade, a maior barreira para viver de verdade. A gente constrói tantos muros para se proteger do caos que acaba preso dentro deles. Sem dúvida. A jornada da GH é um mergulho no abismo do ser, onde as máscaras caem para revelar esse núcleo vivo, pré-humano e por isso mesmo divino que existe em todos nós. Tem uma frase dela perto do fim que eu acho que resume tudo. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. Isso deixa a gente com uma questão, né? Como é que nós criamos sentido sobre o caos da existência? Que histórias contamos para que a vida se torne vivível? É uma pergunta que ecoa muito depois que a gente fecha o livro. Para quem quiser se aprofundar em detalhes no meu livro, Análises Literárias Completas 2026, o link de compra do livro está na descrição.